Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje pessoal, nós estamos aqui no Iranduba, né, onde meus pais moram. E a gente vai fazer um vídeo de não um vídeo de pescaria. A gente vai fazer um vídeo comprando os peixes aí para fazer o nosso almoço, né. E também aproveitar para mandar uns abraços aí para vocês que são inscritos e as pessoas que não são inscritas que também pediram um abraço. E também a gente vai falar um pouco do papai, né, que ele não está participando do vídeo porque ele acabou contraindo uma doença, né, através de um mosquito, né, numa pescaria. E a gente vai falar um pouco, na verdade ele vai falar um pouco mais, né, sobre o problema que ele teve. E é isso aí, o vídeo vai ser esse, pessoal. Espero que você nos acompanhe até o final, que você deixe seu like aí, seu comentário, você dê sugestão de vídeo. E vamos lá, pessoal, pro vídeo, que tá só começando. E olha só, gente, quem apareceu aqui, eu, como sempre, de novo. Como o Charles falou aí pra vocês, né, o seu Isaac contraiu uma doença do mosquito. A gente tava pescando, aí o mosquito ferrou ele e contraiu essa doença, né. Muitas pessoas pensam que essa vida é fácil, né, que não tem tantos riscos assim, mas vocês vão ver agora que tem riscos. O seu Isaac chegou a ter até uma hemorragia, né, na cabeça, devido a esse problema. Mas daqui a pouco ele vai contar tudo pra vocês, toda a experiência dele, como que ele pegou, teve que ir pro hospital, né, pra tirar esse negócio que pegou na cabeça dele. E é isso, gente, agora a gente vai na feira comprar os peixes aí pra gente fazer o nosso almoço. E daqui a pouco o seu Isaac e o Charles vão mandar abraços para algumas pessoas que pediram no vídeo anterior. Então, se seu nome tá na lista, vai aparecer até no final, então assistam aí. E caso o seu nome não esteja nessa lista, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente vai estar mandando abraço pra vocês, tá bom? Bora lá. E já estamos aqui, meu povo, no porto de Iranduba. Aqui é onde os pescadores pescam aqui no rio, né, e vem vender o peixe aqui. Aqui o peixe é mais em conta do que lá na feira. E olha só, tá tudo cheio. Isso aqui é uma pista. Ó, geralmente quando a gente vai pescar, a gente passa por aqui e deixa o carro lá na frente e pega a canoa flutuante, mas essa pista aqui já tá toda invadida pela água. Aí eles improvisaram aqui, ó, uma ponte com pneu e tábuas. E aqui tem vários peixes, ó. Aqui seu Isaac, a Vívia e o Robson ali. Charlie foi deixar a Gilma lá no carro porque ela não tá querendo melar o pé dela com a lama. Olha aqui o peixe. Ó, aqui tem vários peixes, ó. Tem jaraqui, matruchã, piranha, aracu, tucunaré, tambaqui. Quanto é que tá o tambaqui, moço? 60 e 70. Ó, tem de 60 e 70. E as matrinchãs? 50, 5 por 50. 5 por 50? Olha, 5 por 50, tá? Olha, novinha essa aqui. Tá novinha, ó. Não tem nem dente. Tem nem dente. Faz piranhona lá. Tá bem nova esse peixe aqui. Tá novinho mesmo. Esse aqui é bom pra assado. Jaraqui. Jaraqui é o mais em conta. Deixa eu ver se tem. Olha esse aqui, vem cá. Charles, qual é o nome desse peixe aqui, Robson? Robson, o nome desse. Qual é o nome desse peixe aqui? Pirarara. Pirarara. Surubim, caparari. Caparari. E aí, gente. Quanto é que tá a pirarara? Não sabe, não? 40? Ó, tá 40, gente. Esse daqui, grandão, ó. Olha aqui. Já tá 40 reais a pirarara. 40. E esse aqui, o surubim, tá quanto? 100? Caparari, né? Eu me confundo com caparari. 100 reais. Qual é a diferença entre o surubim e o caparari? Eu não sei. Aqui, ó. Esse aí é um seguidor do nosso canal. É o pequeno. Pequeno, é? É. Ah. Pinta na cabeça. A pinta na cabeça. Ela é mais redonda e essa aqui é mais
pintazinha aqui. Isso aqui todo mundo vai ter a pintazinha Na cabeça, né? ali, não tem mais. Ah, tá. Eu confesso que eu não sei muito, não. Mas tá bom. Vamos ver aqui que a matrixã tá em conta. Tá barato. Tá no preço bom, né? Tá. Tá 50, tá 5 por 50. Essa daqui, pergunta, quanto tá a matrixã aqui? 50. 50, ó. Tá no preço, né? Isso aqui tudo. Aqui tem mais, ó. Aquela aqui? Tem até açaí aqui. Açaizinho novo, R$12. 12? Esse tá como hoje, que tá até espumando. E aí, já decidiu? Matrixã, né? Tá em conta, né? Tá em conta, é. Mas tem mais pra ele também, quer dar uma olhada ali? Vamos dar uma olhada. Bora lá. Ali minha cara tá muito preta ainda. Não tá tanto, não. Não tá tanto, não. Eu errei na minha maquiagem porque a minha cara tá preta. Olha aí, ó. Vou comprar um peixinho, já tem a farinha também aqui. Esse aqui é tratado. Olha o tamanho da palma, olha o tamanho do cacho dessa banana. É uma senhora banana, olha aí. Rapaz, se dá R$100 nesse cacho, vale a pena ainda. Aqui tem verduras. Esse aqui? Olha a sardinha que a dona Amada queria. Tá sardinha por 30. Tá pequena essa sardinha. Não é tão graúda, não. Não é, ela é o tamanho dela, né? Ela é pequena, mas ela é larga. Ela é larga. Sardinha chata, não é comprida, não. Comprida ela é maior. Já, bora lá decidir com o povo que a gente vai pegar. Eu gostei dessa matrixã aqui, ó. Gostou? Vamos ver. O pessoal aqui conhece todo mundo. A Vivi, ela trabalha no posto de saúde aqui no Iranduba. Aí elas conhecem todo mundo. Praticamente. Matrixã? Matrixã? É. Então vai, pega lá. Você é o homem do dinheiro. É, agora eu mostrei, tá lagado, né? Vai lá andando até lá. Será? Aí ali, ó, até naquela tábua aí tu volta. Será? Se eu cair? Sim, um pedacinho, não cai não ali, aí tu volta. Não sei, vamos lá, peraí. Vou andar aqui, ó, se eu cair é culpa do Robson. Vamos andar aqui, gente, pela ponte. Tem que ser um de cada vez. A gente veio mesmo aqui. A gente veio. A gente foi pra lá, ó. Meu pai desceu. Com medo de cair. Tá só na pontinha aqui. Aqui, como vocês conseguem ver, como eu falei pra vocês, ó, aqui é a estrada. Parou de encher, não. E essa ponte treme que só, tu é doido, hein? É, no improviso, né? Ai, que me deu um susto aí atrás de mim. Filma aqui eu, na ponte. E olha o que a tua filha fez em mim. Ali. Tudo da suja, da Juma. Eu tava falando pra eles, que aqui é a estrada que a gente passa pra pescar, né? Deixa o carro bem ali. É, dá acesso lá pra a parte da várzea, né? Do... Não era pra ele, não. Bora sair daqui que o pessoal tá vindo. Aí a canoa já fica bem pertinho da feira, né? Os pescadores deixam. Já. Tá alagado, pessoal. Ó, escolhemos a matrixã, a gente vai assar, né? Vai ser só pra tirar o bucho. Todos os dois estão bons. Agora esse aracu dá um caldo muito bom. Agora com cabeça boa. Pacu também, né, chefe? É. 50 de 30. A piranha. Que é pirapitinga, né? Esse que essas pirapitingas são gostosas. Olha, César, que a gente nunca mais tinha visto curimatã, né?
Não, curimatã e matruxão. Tá misturado. Vamos tirar aqui o bucho na velocidade, né? É, Tá vendo? você é profissional. Eu passo meia hora pra tirar um bucho desse. Olha aí, gente. Gorda, gorda, gorda. É, muita gordura, né? Quando a pessoa cria uma prática, né? Olha aí. Olha isso aqui, banho. Isso tudo branco aí é banho, gente. Tá muito bom. Só que é amassado dele. Essa mesmo é coxa. Tá com dentro desse tamanho aí? Só isso aí. E maior ali do outro lado ali, tinha Matrixã? Aham. já dá bolsa. Tudo tá ótimo. Pacu novo. Aquele também tá. Esse aqui? Pacu tá top. Mas o pacu tá muito miúdo, eu acho. Mas vou falar pra não estragar a venda do rapaz. Né? Não estraga a venda do nada. Não tem grande mesmo, não. Não, eu peguei grande. Mas não é aqui não, aqui não tem. É lá no Ariaú. Nunca mais tinha visto aracu. Rapaz, tá bonito. Ano Né? passado não deu aracu, foi muito E esse pouco. ano, né? Tá. Meu amigo. Tá. Cabeça gorda. Bota pra cá, rapaz. Paga aí, Nene. Pessoal, como hoje é domingo, né? Dá bastante pessoas aqui, né? Na beira aqui da pista, né? Que dá acesso para a parte da várzea aqui no Iranduba, né? Onde meus pais moram. O pessoal vem pescar aqui de caniço, outros pescam de flecha, outros de malhadeira. E a Tati tá aqui com a Juma, que tá bem cheio, pessoal, ó. Falta tipo menos de 1 metro para invadir a pista, mas sendo que não alaga mais não essa pista. Faz muitos anos que não alaga. E é isso aí, pessoal. Nos acompanha aí que o vídeo tá só começando. O pessoal tá tão cheio que a água tá bem próximo da pista, né? Sendo que aqui fica tudo seco. Tempo da seca aí, ó. Só para vocês terem uma dimensão que o flutuante tá bem aqui, ó. Tá escorado praticamente na beirinha da pista mesmo. Se encher mais, né? Se encher mais, a água invade a pista? É muito difícil, né? Geralmente não alaga mais porque já foi feito muito aterro nessa pista já. Antigamente, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso aqui ficava com 1 metro d'água em cima da pista. Era um ponto turístico nosso aqui que a gente tomava banho aqui em cima dessa pista, mas foi feito muito aterro já. É por isso que não alaga mais. É muito raro alagar, só quando a enchente é muito grande mesmo. Mas quando alaga bem pouco. Bem pouco mesmo. E o cachorro veio aqui atrás da Juma. Meu Deus. Você viu como vocês vendiam ela? Foi tão rápido. Aí não morde não. Olha só como tá de peixe aqui, meu povo. Vocês estão vendo essas bolinhas, esse rebujinho? Tudo é peixe. Deixa eu tentar dar o zoom pra vocês verem aqui. Cadê aí, ó? Dá pra ver bem aqui, ó. Tudo isso pretinho se mexendo aqui é peixe, ó. Quase. O moço acabou de perder um peixe no caniço. Olha aí, gente, que benção, né? Bem pertinho aqui da pista. Esse peixe aí é mandim. E tem outros peixes aí no meio também. Tem jaraqui, curimatã. O pessoal pescando aqui de vinho. Aqui eu fiz um vídeo aqui nessa área aqui que tá com mais de 1 milhão de visualizações. Pescando ali, né, naquele baú ali, ó. Com seu Isaac de malhadeira. A gente pegou um monte de peixe. Da bobeira grossa, ó. A boia na frente lá, olha lá, de grandão. Tá vendo? Tudo da bobeira grossa. Tudo, não sei o que é aquilo. Ah, um cuiju parece. Pois é, meu esponja era que é Curimatã. E é muito grande. Tá vendo o grandão? Aí ele nosso rumo aí, tá vindo pra cá, ó. Esse olho do Robson, ele consegue enxergar 3 km de distância. Ele tem um olho muito bom. Vem com a mãe grande. É um monte disso até grande. Colega, isso daí de questão isso é o cara tá mesmo. E outra coisa, o cara andando por aqui, que vai daqui pro bueiro nós encontramos andando o cardume de. Pessoal, quando tá mais seco aqui um pouco, né?
Aqui que é feita a pescaria de tarrafa. O pessoal joga tarrafa aqui, ó. A gente também tem vídeo aqui nosso aqui. Pescaria de tarrafa aqui, ó. Na beira da pista. Só que tá muito cheio. Aí o peixe ele já não sai mais por aqui. Ele sai em outros furos que tem. Mas quando tá um pouco menos que isso, né? Tipo 1 metro a menos que isso. A pescaria é feita aqui, nesse bueiro. E dá muito peixe atravessando aqui por baixo do bueiro. E o tempo tá fechado, mas tá um clima muito agradável. Não tem sol, mas tá ventilado, tá muito gostoso. Olha, pessoal, a quantidade de peixe que tem aqui, ó. Bacu, mandi, ó. Mas tem demais mesmo, demais. Onde a gente olha tem. Centenas aqui. Todo tipo de peixe livre, mas é peixe liso. Bacu, mandi, bico de pato. Tem bastante, olha, bastante mesmo, ó. Olha esse mandizinho aqui, todo molhadinho, ó. Bonito, bonito. Isso é gostoso frito. E começou a chover, pessoal, muita chuva. Pessoal, o assado vai ser de forno. O fogão é novo, mas a trava de segurança não ativou de jeito nenhum. Então foi feito um improviso aqui para deixar ele todo tempo ativado. Mas o importante é que ela tá ligada. E hoje vai ser no forno do fogão assado, né? É. E a turma já tá aqui, ó. Mas só tá aqui costurando. No dominó. Vai, mano. E aí? Olha aí, ó. Minha sogra tá aqui, de boa. A minha sogra ali, ó. É costurando aqui, ó. Minha sogra tá costurando aqui, ó. Olha o gargalo dele. Isso, A minha sogra tá indo no rio. paga com isso, né? E o almoço já tá pronto, pessoal. Aqui tem tambaqui assado de forno e matrinchã assado também de forno. É, nós não fizemos lá na brasa porque tá chovendo ainda, não parou. Aí aqui tem um baião. Na parte preta, mas depois Um cara lindo esse baião. Não, muito no McDonald's igual o Prato do papai aqui. papai. Baião. Aqui o vinagrete. Outro baião. E aqui os peixes assados. Tá bom, Raul? Maravilhoso, né? Dá um foco. Delícia. ela vai cada danada que o coração da Dona Maria é mais fraco. Dá comida pra ela, E a Juma tá aqui, ó, querendo comer também. Uma delícia. Vai com a titia, vai. Vou comer a boca da titia. E a Juma querendo comer aqui. É. Pera aí, que eu vou comer um pouco, ela vai te dar. Aí você se serve aí, vai pegar um espinhaço do peixe aqui, ó. Vamos tirar. Costelinha de tambaqui, Tatiana? Vou nos dois. Mesmo uma costela de tambaqui pra virar matrichão. Já botei uma matrichã aqui já. Olha aqui, meus seguidores. E olha aqui, Vamos pegar só o tambaqui. meu pratinho. Meu tucupi aqui. Tucupi, o salzinho ao gosto. Vai pra lá, que não vai pegar. Olha um pouquinho.
Estão todos convidados, pessoal, para o nosso almoço aqui. E aqui, pessoal, tá o suco de cupuaçu. Natural mesmo, da fruta mesmo. Tava no congelador que era para ficar bem gelado. E já começou a tomar também. Pessoal, como eu havia dito, né? O papai teve um problema, né? Numa pescaria, né? E ele vai explicar um pouco para vocês aí o que aconteceu e o porquê dele tá assim, né? Falei, pai. Eu fiz um vídeo com a Tatiana e o Charlie e nós andamos muito no Igapó, né? E quando a gente ia passando por um bando de guariba, eu senti o mosquito ferrar na minha cabeça e no meu pescoço. Mas nem eu levei em conta, né? Aí nós viemos, mandei o Charlie olhar a minha cabeça e ele disse que era apenas um corte, né? Quando eu cheguei em casa, tava aquele caroço no meu pescoço e na minha cabeça e não parava de coçar, né? Aí eu fiquei desconfiado que durante todo esse tempo, o meu irmão, quando eu tinha uns 13 anos de idade, ele teve esse mesmo problema que eu tive. Aí o papai foi, olhou e disse: meu filho, isso aqui nós chamamos de oura, né? Mas o nome é alísese. Aí ele disse: meu filho, vai lá na seringueira, você tira o leite da seringa, põe numa folha e traga para mim. Aí foi, pelou o lugar e colocou a folha. No outro dia ele tirou. Eu sabia desse tratamento, só que nenhum ser humano consegue olhar a cabeça nem o ombro, porque não tem envergadura, né? Aí todo mundo falou aqui para mim ir no hospital, né? Aí eu fui. Aí mandei o Robson, que foi criado no interior, ele disse: olha, Isaac, isso aqui é oura, que é como nós chamamos aqui no estado do Amazonas, né? Aí eu procurei o nome científico através da doutora que me atendeu. Aí o rapaz, o técnico de enfermagem, deu um pequeno corte aqui. Aí teve um sangramento muito grande. Aí eu fui, a doutora, ele chamou a doutora fez os procedimentos e tá tudo bem, graças a Deus. E seu Isaac, é oura, a gente fala aqui, né? É o que? É um bichinho que dá na cabeça? Ele cria tipo assim, ele é mais ou menos que nem nós chamamos tapuru, né? Aquele que dá da mosca, né? Uhum. É um casulozinho desse tamanho. Aí ele fica onde ele ferra, ele cria. Aí ele só morre assim. Os pessoais que trabalham no hotel de selva, ele tem um pessoal que ele faz o tratamento através dos médicos, né? Então eu não sabia esse tratamento. A gente corta o cabelo todinho, faz a lavagem bem feita e coloca o esparadrapo, porque quando veda ele morre. Aí no outro dia você puxa e ele sai. Mas eu não sabia esse procedimento médico. Certo. Aí eu sabia o procedimento que meu pai me ensinou desde criança, né? A gente vivia no mato, não tinha médico, não tinha nada, a gente fazia esse procedimento. Como eu nunca tinha tido, eu não tive esse cuidado, porque a Tatiana, o Charlie sabe que a gente leva repelente, leva tudo, eu pensei que nunca ia acontecer. É verdade, você já tem muita experiência também, né? Na mata. Durante todo esse tempo de vida eu nunca tinha tido. Eu tive leishmaniose, mas os médicos cuidam muito bem. Isso. Mas... E deixa eu lhe perguntar, assim, com certeza é a dúvida da maioria do povo aqui, né? Essa oura, ela é transmitida através do mosquito, e o mosquito ferra o outro animal que está com essa doença e passa pra gente? Eu acredito que seja, né? Mas eu pedi para minha filha entrar na internet. A internet me falou a seguinte coisa: que dá de mosca através de sujeira, né? E outros procedimentos. Sim. Eu acredito que seja, porque são pesquisas, né? Uhum. A gente deve respeitar. Mas o que eu senti foi a ferrada do mosquito. Nesse lugar, a gente estava indo colocar malhadeira, né? Aí eu bati aqui, depois ferrou aqui, eu bati aqui. Aí depois começou a coçar. Não parava de coçar, eu chamei o Charlie, vê o que tem. Ele disse: pai, é um pequeno corte. Eu vi à noite, né? Disse: tá coçando aqui, meu filho. Eu vi só um cortezinho, pai, só tem um cortezinho aí, mas até então
não levamos a sério, né? Achando que era só... Eu pensei que tinha cortado, é que às vezes a gente passa aí Igapó, passa nos galhos, né? E arranha às vezes a gente não deu muita atenção, mas... Aí, todo cuidado é pouco, pessoal. o que eu tenho a dizer a qualquer pessoa que vier no Amazonas, você tem que ter muito cuidado de trazer o seu kit, como nós temos, a Tatiana sabe. E mesmo eu oriento sobre isso para ele, mas eu acho que foi uma falta de cuidado comigo mesmo. E achei que nunca ia acontecer, né, durante toda essa temporada de vida. E quando acabar, num deslize da gente acontece. E hoje nós vamos reforçar nossa equipe que não aconteça mais isso, porque é um atrapalho no nosso trabalho. Não só no meu, dos meus colegas também que trabalham, eles devem se cuidar também, porque é o período chuvoso que acontece isso aí. Quando chega o verão, não tem mais isso aí. Eles somem, né? É só de dezembro a maio até junho. Aí depois que o verão chega, essa doença praticamente não tem. A leishmaniose, essa doença, malária, tudo sempre nesse período. A malária geralmente ela dá no período que está secando o rio. Verdade. Então fica aí, gente, de conselho para vocês, né? Pra entrar na mata, sempre vai de chapéu de manga comprida, repelente, que é muito importante, né? É importantíssimo o repelente, mas como nunca tinha acontecido, eu pensei que nunca ia adquirir essa doença. Pega aí, João. Serve como exemplo para mim mesmo, né? Não para as outras pessoas. Eu queria agradecer não só a doutora que me atendeu, a todos os médicos. Pessoal, não é fácil. Então, todo cuidado é pouco, vocês se cuidem. Sempre que adentrar numa mata, numa beira do Igapó, uma roupa de manga comprida, um repelente, bastante repelente. E é isso aí, pessoal. E eu tenho os abraços aqui, na minha colinha aqui. Vou mandar para todos vocês aí que pediram. E você que assistiu o vídeo que quiser também, é só pedir que a gente vai reforçar os abraços aí para vocês. E o primeiro abraço, pessoal, vai para Maria das Graças, de Cariacica, Espírito Santo. Grande abraço, minha amiga. Abraço. Continue com a gente aí. Outro abraço para Cristiana Oliveira. Eu não sei de onde é, né? Ela não especificou, mas a Cristiana Oliveira é também uma colega nossa que é assídua no canal, está assistindo todo tempo a gente. Um grande abraço também. E o outro abraço, Francisco e Mônica, de Manaus. Grande abraço, pessoal. E um outro abraço aqui, Márcio Greig e sua esposa Raquel, bairro da Paz, Manaus. Bairro da Paz, grande abraço. O outro é José e Guilherme, de São Paulo. Grande abraço, pessoal. Mais um outro abraço, Marinete e William, de Manaus. Mais um abraço, grande abraço. Fique com a gente aí. Outro abraço aqui vai para Gleice, de Belém do Pará. De Belém. Belém do Pará, nosso vizinho de estado aí. Grande abraço. E mais um abraço aqui vai para Nilceia Profiro, de Manaus. Grande abraço também. E um outro abraço, José Cândido e sua esposa Débora, do Ceará. Estão atualmente morando em Fortaleza. Grande abraço. E um abraço também aqui para o Marquinho, filho do seu Djalma, aqui do Cacau Pireira, aqui do Mutirão do Cacau Pireira. Grande abraço, meu amigo. E o último abraço, não menos importante, seu Francisco, pai do Marco, do Cacau Pireira, nosso vizinho lá, o vizinho da Kátia, ex-sogro da Kátia também. Grande abraço, pessoal. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo, pessoal. Eu estou bem, gente. Olha, estou muito bem, graças a Deus. Ocorreu um problema, mas eu
Eu estou bem. Devo agradecer novamente A equipe eu me médica. emocionei, né? Na hora todos os médicos são muito eficazes em qualquer tratamento. E a doutora Márcia foi muito generosa e muito cuidadosa com a minha saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E não esqueçam de se cuidar, gente. Se previno das coisas. Isso mesmo, Tchau. pessoal.